A noite cai sobre a terra como um cobertor de chumbo pesado e sem perdão. Dizem que as melhores histórias nascem assim, entre o cheiro de fumaça, o rangido das celas, e o silêncio que só o deserto conhece. Esta que vou contar não é diferente. É um conto, uma lenda, um suspiro entre o que foi e o que poderia ter sido. Os nomes aqui são soprados pelo vento. E se algum deles bater à sua porta, saiba que é só o acaso brincando com a memória dos homens. A arte, afinal, é feita de poeira e sonhos, e hoje ela é tecida entre minhas palavras e a tecnologia que nos une. Era uma vez, ou talvez nunca tenha sido, 3 homens e uma mulher, todos amarrados por uma conta que não escolheram, mas que os arrastava como cavalos selvagens atrás de um laço. O primeiro era Elias, um pistoleiro de mãos calosas e olhares queimados pelo sol. O segundo, Jeremias, um ex-padre que trocou a Bíblia pelo uísque e a fé pela culpa. O terceiro, Caio, um caçador de recompensas que ria sem alegria e matava sem ódio. E ela, Clara, a única mulher em 100 léguas, donzela de um salão que guardava mais segredos que balas numa Colt. O encontro deles não foi obra do acaso, mas do destino, aquele mesmo que gosta de brincar com os homens como gado no abatedouro. Tudo começou num povoado sem nome, onde o vento levava mais notícias que os jornais. Elias chegara atrás de um homem que lhe devia sangue. Jeremias fugindo de um passado que não o largava. Caio, seguindo o rastro de um fora da lei que valia mais morto que vivo. E Clara, simplesmente esperando. Esperando por quê? Talvez pelo dia em que a poeira baixasse de vez. A tensão entre eles era como o cheiro de pólvora no ar. Você sabe que algo vai explodir, mas não sabe quando. Elias olhava para Clara como quem vê um oásis no meio do deserto, mas não se atrevia a tocar. Jeremias rezava baixinho, como se suas palavras pudessem afugentar os demônios que o seguiam. Caio, o mais perigoso de todos, só sorria. E Clara, Clara. Ela servia o uísque, e olhava para o horizonte, como se soubesse que dali a pouco tudo ia mudar. E mudou. Naquela noite, um tiro ecoou pela rua principal. Não foi um tiro qualquer, foi o estopim de uma tempestade que já vinha se formando há anos. Os 3 homens se olharam, e cada um soube, sem palavras, que estavam amarrados, não só pela estrada, mas por algo muito mais perigoso, a verdade. Clara, com os olhos brilhando mais que as estrelas, falou pela primeira vez: vocês podem escolher. Ou cavalgam juntos ou morrem sozinhos, e assim, sob um céu que parecia pintado a sangue, os 4 partiram, não como aliados, não como amigos, mas como almas perdidas que só tinham uma coisa em comum, uma estrada sem volta. Se você já sentiu o peso de uma escolha assim, deixe seu sinal aqui no nosso acampamento. Um like, um comentário, uma história sua. Porque no fim todas as estradas levam ao mesmo lugar, a gente. O caminho que seguiam era velho, marcado por rodas de carroças e ossos de homens que não tiveram sorte. A poeira subia como fumaça, grudando na pele, nos dentes, nas memórias. Elias cavalgava à frente, o chapéu puxado sobre os olhos, como se quisesse esconder o medo. Jeremias murmurava salmos que não acabavam, as mãos trêmulas no cabo do revólver. Caio, sempre atrás, observando tudo, calculando. E Clara, no meio deles, como um farol numa noite sem lua. Foi no terceiro dia que encontraram o que restava do homem que Elias procurava. Não era mais um homem, era um aviso. Pendurado num galho seco, a pele queimada pelo sol, os urubus faziam círculos no céu, esperando sua vez, mas o chapéu do homem ainda cobria o que o sol e os bichos não tinham levado. Ao lado dele, uma placa de madeira com uma palavra: traição. Elias desceu do cavalo, tirou o chapéu e cuspiu no chão. Isso não era para mim, disse mais para si mesmo que para os outros. Mas todos sabiam que era mentira. Jeremias se benzeu. Caio riu, um som seco, sem graça. Clara não disse nada. Ela só olhou para o horizonte, onde uma nuvem de poeira se aproximava. Não somos os únicos na estrada, falou. E todos souberam que o destino tinha mais um trunfo na manga. A perseguição que se seguiu foi como um pesadelo acordado. Homens a cavalo, sombras que se moviam entre as rochas. Tiros que vinham de lugar nenhum. Elias atirava como quem reza, Jeremias rezava como quem atira. Caio matava como quem respira. E Clara, ela só cavalgava. Os cabelos soltos. Os olhos fixos no nada. Como se já soubesse o final da história. Quando a noite caiu de novo, ele se refugiara numa antiga missão abandonada. As paredes estavam cheias de buracos de bala, o altar, virado.
Jeremias ajoelhou-se, mas não rezou. Elias afiou a faca, mas não falou. Caio limpou o revólver, mas não sorriu. Clara acendeu uma vela e olhou para os três. Por que vocês não desistem? Perguntou. Por que ninguém desiste? E então, como se o diabo estivesse ouvindo, a porta se abriu. Não com um chute, não com um tiro. Com um sopro de vento. Como se o próprio destino os convidasse a entrar. Se quiser saber o que aconteceu dentro daquela missão, se quiser ouvir o resto dessa história, não se esqueça de se inscrever. Porque antes que a fogueira começar a queimar mais forte, o vento vai trazer o final que vocês merecem. Dentro da missão, a escuridão era tão espessa que dava para cortar com uma faca. O cheiro de cera queimada e sangue velho enchia o ar. Clara segurou a vela mais alto, e a luz dançou nas paredes, revelando rostos que não estavam mais lá. Elias viu o seu, Jeremias viu o de Deus, Caio não viu nada, e isso o assustou mais que tudo. Do fundo da sala uma voz ecoou: vocês vieram até aqui, mas não sabem por quê. Era um homem, ou o que restava dele. Sentado numa cadeira de rodas, as pernas cobertas por um cobertor sujo, os olhos brilhando como brasas. Eu sei, disse Clara, e todos se viraram para ela. A gente veio porque não tinha para onde ir. O velho sorriu, ou talvez fosse uma careta. Todo homem tem um lugar, menina. Alguns só demoram mais para encontrar. Ele olhou para cada um como se lesse suas almas. Você, pistoleiro, veio atrás de vingança. Você, padre, veio atrás de perdão. Você, caçador, veio atrás de si mesmo. E você, mulher, veio atrás da verdade. Clara não negou. E então, o velho contou. Contou sobre um tesouro, não de ouro, mas de segredos. Contou sobre um mapa que não levava a lugar nenhum, mas a todos os lugares. Contou sobre uma escolha que só poderia ser feita uma vez. E quando terminou, a vela se apagou. E o silêncio foi tão grande que parecia que o mundo tinha parado. Se você já esteve num lugar assim, onde o silêncio grita mais que qualquer palavra, deixe seu recado. Porque amanhã, a escolha será feita. E só então, vocês vão saber o preço da dívida. No dia seguinte, o sol nasceu vermelho, como se o céu estivesse sangrando. Os quatro saíram da missão, mas não eram mais os mesmos. Elias guardou o revólver. Jeremias quebrou a garrafa de uísque. Caio jogou fora as algemas que carregava. E Clara sorriu pela primeira vez. Eles cavalgavam agora não atrás de algo, mas em direção. A estrada ainda era a mesma, a poeira ainda subia, o vento ainda cortava como lâmina. Mas havia algo diferente no ar, talvez esperança. Talvez redenção. Ou talvez, só talvez, a certeza de que, no fim das contas, a estrada não é um lugar, mas uma escolha. E assim, sob o sol queimando suas costas, eles seguiram. 3 homens, uma mulher. E conta que finalmente deixaram para trás. Se essa história te tocou, se você já sentiu o peso de uma escolha, ou o gosto da poeira no vento, compartilhe. Porque as melhores lendas são aquelas que a gente conta juntos. E não vai embora ainda. Veja agora na tela, o YouTube está recomendando outra lenda. Clique e continue conosco. Até lá, parceiro de estrada.